Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar na história de um verdadeiro gigante da fé, que tinha só 14 anos. Em meio a uma das perseguições mais violentas contra a igreja, um menino se recusou a negar o seu rei. Essa é a história de São José Luís Sánchez del Rio e de como o grito do seu martírio ecoa com força total até aos nossos dias. Então, qual vai ser o nosso roteiro? Primeiro, a gente precisa entender o ataque à fé que colocou o México em chamas. Depois, vamos seguir passo a passo a história pessoal do Joselito. A gente vai analisar de onde vinha sua força incrível, ver o impacto gigantesco do seu martírio e, finalmente, vamos descobrir por que a batalha dele é, de um jeito muito real, a nossa batalha hoje. Para a gente entender o tamanho do heroísmo de São José, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender o mundo em que ele nasceu. O México, onde o próprio Estado tinha declarado uma guerra aberta, sem trégua, contra a Igreja Católica. Tudo começa com a famosa, ou melhor, a infame Lei Calles do presidente Plutarco Calles. E olha, não se tratava de uma simples separação entre igreja e Estado. Era uma tentativa clara de varrer a fé da vida pública. Pensem só, templos confiscados, ordens religiosas inteiras banidas e, numa medida extrema, os bispos se viram forçados a suspender todo o culto público. Os sinos do México simplesmente silenciaram. Agora, aqui está o ponto central, o alvo teológico de toda essa perseguição. Um ano antes, em 1925, o Papa Pio XI tinha proclamado a doutrina da realeza social de Cristo. A Lei Calles era exatamente o oposto disso. Era a negação do Estado de que Cristo tem qualquer direito sobre a sociedade. A guerra, no fundo, era para decidir quem é o verdadeiro rei. E foi bem no meio dessa guerra espiritual que surgiu um dos mais nobres soldados de Cristo Rei. Vamos agora conhecer a jornada dele. A vida do José foi um meteoro. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Nascido em 1913, ele viu a perseguição explodir e, com apenas 14 anos, tomou a decisão que o levaria à glória do martírio em menos de um ano. Uma vida curtíssima, mas de uma intensidade que, sinceramente, impressiona. Quando os irmãos mais velhos dele se juntaram aos cristeiros para defender a fé, o José insistiu em ir também. O general, claro, recusou por causa da idade. Mas a mãe dele, com uma fé sobrenatural que chega a arrepiar, deu a sua bênção com essas palavras. Ela não estava vendo o perigo da morte, ela estava vendo a oportunidade da glória eterna para o filho dela. No exército cristeiro, a missão dele era profundamente simbólica. Ele não era um soldado de armas, ele era o porta-estandarte. O trabalho dele era tornar a fé pública visível, um testemunho vivo no meio do campo de batalha, carregando o estandarte de Cristo Rei e de Nossa Senhora de Guadalupe. A captura dele aconteceu depois de um ato de pura caridade heroica, quando ele cedeu o cavalo ao general para que ele pudesse fugir. A tortura que veio depois foi brutal. A intenção, entendam bem, não era só causar dor, era forçá-lo a negar a fé. Eles chegaram a esfolar as solas dos pés dele, obrigando a caminhar numa via sacra particular até o cemitério. Mas a cada golpe, a cada insulto, ele se recusava a negar seu rei. No final, já esfaqueado e prestes a receber o tiro de misericórdia, com as últimas forças que tinha, ele não gritou de dor. Ele gritou de vitória. Foi a sua profissão de fé final, selando o martírio com a proclamação da realeza de Cristo e a proteção de sua mãe. Então, fica a pergunta, né? Qual era o segredo? De onde um menino de 14 anos tirou essa força sobre-humana? A resposta, amigos, não está na psicologia. Está na graça de Deus, que aperfeiçoou as virtudes dele a um grau heróico. E essa tabela aqui é fantástica, porque ela praticamente disseca o martírio dele à luz das virtudes cardeais. Vejam só, a fortaleza dele esmagou a covardia. A justiça deu a Deus o testemunho público que lhe era devido. A temperança dominou o pânico e a dor. E o mais importante, a prudência dele não foi a prudência da carne, que tenta salvar a pele a qualquer custo, mas a verdadeira prudência que escolhe o bem maior e eterno, o céu. Para o mundo, a morte de um menino de 14 anos é uma tragédia sem sentido. Mas na lógica do céu, na economia da salvação, foi uma vitória espetacular. A morte de um mártir nunca é um fim, é sempre uma semente. E a chave para a gente entender o legado do Joselito está nesta frase antiquíssima de um padre da igreja, Tertuliano: o sangue derramado por Cristo não é um fim, mas um comiço. É a semente que garante a colheita da fé no futuro. E essa comparação ilustra perfeitamente a diferença entre uma análise puramente humana e uma análise com os olhos da fé.
Politicamente falando, a guerra cristera terminou numa derrota. Os acordos de paz foram uma traição. Mas a fé católica no México não morreu. E por quê? Porque foi regada pelo sangue de mártires como José. A vitória deles não foi política, foi sobrenatural. Ok, então chegamos ao ponto crucial. Por que essa história, de quase um século atrás, é tão vital para nós, aqui e agora? É porque a batalha pela realeza de Cristo não acabou. Ela só mudou de tática. Se a gente pudesse resumir todo o testemunho de São José Luís em uma única lição poderosa, seria esta: a realeza de Cristo não se negocia. A fé não é uma opinião privada para ser guardada no bolso. Pela sua própria natureza, ele exige um testemunho público, custe o que custar. A exigência feita a São José foi brutal e direta. Grite morte a Cristo Rei. Hoje, no Ocidente, a gente enfrenta o que se pode chamar de uma perseguição suave. A exigência é mais sutil, mas a essência é a mesma. Mantenha sua fé privada. Não a traga para a praça pública, para as leis, para a cultura. É a mesmíssima exigência de apostasia, só que com uma embalagem diferente, mais palatável. E assim, a vida e a morte de São José Luís Santos del Rio chegam até nós hoje com um desafio muito direto. Ele nos mostra que a juventude não é desculpa para a covardia e que a fé exige testemunho. Em um mundo que nos pressiona a ficar em silêncio, a nos conformar, a privatizar a nossa crença, a pergunta que ecoa desde o seu martírio é: como é que nós, hoje, vamos proclamar Viva Cristo Rei?